a primeira destas molduras, o primeiro destes marcos, vem de um homem que, tradicionalmente, desde então, muita gente considera aquele que trouxe ao máximo a reflexão filosófica geral, não a específica de estudos de caso, mas a geral filosófica sobre o fascismo, foi Max Horkheimer, um dos pais da Escola de Frankfurt, que diz: quem não puder falar contra o capitalismo, não fale contra o fascismo. Então, Horkheimer está aqui lembrando que a manifestação do fascismo, por mais que ela tenha uma fração condutora, via de regra, é esta, que pode ser a do mercado financeiro, a da grande burguesia. Ela gesta e ela direciona em nível amplo esta escalada fascista, mas basicamente eu não posso cortar a cabeça apenas desta grande burguesia e imaginar que, se ela não existe, a pequena burguesia é antifascista. Horkheimer está dizendo que o fenômeno do fascismo tem ligação intrínseca, material, com a própria sociabilidade capitalista. Isso quero dizer, um mundo cujo cálculo é da mercadoria. Então é pior do que isso. O fascismo opera na dinâmica cotidiana das relações do modo de produção capitalista. De tal sorte que agora eu desço uma casa desta inferência do Horkheimer para além das leituras do início do século XX. O fascismo pode se arraigar numa certa dinâmica da própria concorrência entre frações da burguesia, entre setores médios e classe trabalhadora. Eu dou um exemplo que não é... Daqui a pouco nós falamos do Brasil. Não estou dizendo que o Brasil não é fascista hoje, enfim, eu só estou tomando um exemplo de extrema-direita, que é o caso do governo do Brasil. E extrema-direita, não necessariamente toda ela alcança o fascismo. Pode alcançar, mas ainda não alcançou. Pois bem, mas o que eu estou dizendo aqui, hoje no Brasil, eu recebi por um acaso ontem, por esta pequena desgraça chamada WhatsApp, eu recebi uma lista de empresas e empresários e prestadores de serviço comunistas e petistas. E, claro, quando se recebe uma lista como esta, metade nem petista é e praticamente ninguém comunista é. Mas tudo bem, é só para ver como é que a direita lê. Isto, eu só estou dizendo aqui para deixar como registro histórico, nós estamos numa quarta-feira, a eleição foi domingo. Eu recebi ontem, anteontem, a eleição já foi passada, Lula já ganhou, Bolsonaro perdeu. Mas por que se faz uma lista de comunistas? Esta lista provavelmente foi feita por gente que está disputando mercado com esses comunistas. Então, é o dono da loja, o dono da pizzaria, o dono do café, qualquer coisa assim, salão de cabeleireiro, coisas mais. Estou dizendo que existe um dado da forma social capitalista, que é a concorrência. Quando Horkheimer dá a moldura dizendo o capitalismo é o que gera o fascismo, ele amplia um pouco mais e torna mais problemática a leitura. O grande capital dirige o fascismo. Porque, no final das contas, o pequeno capitalista, mesmo o prestador de serviço, que no nível muito banal é só alguém que tentou escapar da condição de assalariado, é o microempreendedor individual, esta pessoa tem um pendor potencial de fascistização de quem está do seu lado. E esse pendor é pela concorrência. Esse pendor é por causa da forma social da mercadoria, da acumulação, da valorização do valor. Então, a moldura de Max Horkheimer é para dizer, ainda que o grande capital pudesse ser ilustrado, é algo que não existe, mas eu vou imaginar aqui uma cena como uma certa burguesia banqueira do Brasil. Essa cena, inclusive, é visível porque alguns exemplares dão a deixa para imaginar isso. Existe um filho de banqueiro que é cineasta, existe mesmo aqui no Brasil, um filho de banqueiro que é cineasta, uma herdeira de banco que ela dirige uma instituição cultural, cuida de museus, etc. e tal. Poder-se-á dizer, para falar aqui em mesóclise à la Michel Temer, poder-se-á dizer que essa gente não é fascista, é uma gente ilustrada, é uma certa fração da grande burguesia brasileira que não tem esses pendores reacionários. No entanto, esta forma de expressão da própria extrema-direita, volto a dizer, ainda não é fascismo, mas serve como exemplo. Eu posso verificar muito mais em setores, eu diria, de uma segunda fração da burguesia, então não é o filho do Moreira Salles, não é a senhora Vilela, do Itaú, outras coisas mais. É o velho da Havan. E quando se toma, eu diria que numa certa caricatura, o velho da Havan com os Moreira Salles, com os Vilela, obviamente os Vilela e Moreira Salles são uma fração do capital que tem mais lastro de exploração no país,
do que propriamente esse senhor da Havan, que é alguém que surgiu por aí, numa loja, em algum lugar em Santa Catarina. Portanto, observemos nós que este grande capital, até ele não necessariamente uma certa fração dele, tem o pendor reacionário, mas este pendor está no grande capital, porque eu só tomei 2 exemplos e todos os demais servem de contra-exemplo, mas ele atravessa a sociedade de ponta a ponta. Então, o primeiro marco, querido Breno, é de Horkheimer, que vai dizer assim: o problema não é uma fração do capital, o problema não é um certo grupo do capital, é a lógica geral do capital. Ou eu extirpo a lógica geral do capital, ou sempre eu tenho potencialmente um pendor reacionário. Então, a única maneira de erradicar o fascismo seria erradicar o próprio capitalismo. Então, o que o Horkheimer está dizendo é o seguinte: não adianta tentar fazer uma leitura de remendo, uma leitura liberal de meio termo, dizendo eu corto a cabeça do grande capital, fica o setor médio. Por que o setor médio é menos fascista do que o grande? E pior do que isso, porque agora a ideia do Horkheimer desce a tragédia para mais ainda. Por que o povo também não é fascista? Se a lógica geral do capital é concorrência, eu posso imaginar que até para buscar um emprego de CLT, se alguém vai falar mal da outra pessoa, ela potencialmente ganha um emprego e a outra perde. Então, aquilo que a Hannah Arendt dizia de banalidade do mal é muito mal posto em termos liberais, porque no final das contas é uma concorrência de todos com todos. Então, o problema é a sociedade concorrencial. Ela, a sua forma... Deixa eu ver se eu consigo sintetizar esse primeiro marco que o senhor está expondo. Quer dizer, ao contrário do fascismo ser uma anomalia do capitalismo, como o pensamento liberal tenta registrar, ele é um fenômeno do capitalismo, ou seja, ele tende sempre a ser criado e recriado ao longo do tempo, enquanto o modo de produção capitalista estiver vigorando. É mais ou menos essa ideia, síntese de crítica ao liberalismo. Perfeito, Breno. E por causa disso, todo país, que nós, em termos marxistas, chamamos de formação social, Brasil é uma, Argentina é outra, Estados Unidos é outra, toda a formação social, quando ela vai se abeirando do fascismo, é o caso do Brasil, que não chegou no fascismo, mas está aí, vizinho do fenômeno. Quando Trump, nos Estados Unidos, quando alguém volta para trás e observa o seu próprio país, sua própria história do povo, da sociedade, ele diz assim: puxa vida, eu consigo encontrar rastros de muito tempo dessa história. Na Itália e na Alemanha, o rastro disso, quem buscava, encontrava no século XIX, tanto na Itália quanto na Alemanha. A França encontrou rastros, a Espanha tinha rastros, a Inquisição, Portugal, Inglaterra. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte do Marx, ao identificar o fenômeno do bonapartismo, de alguma maneira ele está encontrando as origens do fascismo, não? Possibilitou ver na França essa dimensão. Nos Estados Unidos, quem olha para o Trump imediatamente lembra da Ku Klux Klan. Enfim, não é um fenômeno que surgiu hoje. Quem olha para o Brasil, observemos nós este rastro. Bolsonaro, aqui, ele não tem nenhuma diferença, eu diria, em termos de novidade, do que foi o movimento da ditadura de 64, seus horrores. E se eu quiser retomar uma casa para trás, Bolsonaro, Jânio Quadros. Se eu quiser retomar mais uma, Bolsonaro, DN, moralismo vazio, liberalismo de quinta categoria, Carlos Lacerda e gente mais. Ou seja, eu volto para trás, não acaba. Por que isso? Porque não é um fenômeno de uma formação social específica apenas. É a forma social do capitalismo. Então, Horkheimer dá o primeiro dos marcos, porque efetivamente, aonde há uma sociedade na qual existe exploração, e exploração concorrencial, porque o feudalismo não é exploração concorrencial, é um senhor feudal explorando diretamente servos, e a escravidão é um senhor de escravizados explorando diretamente escravizados. O capitalismo é uma exploração do trabalho assalariado pelo capital, aonde todos concorrem, burguesia com burguesia, trabalhadores com trabalhadores. Pois bem, neste quadro, o fascismo é latente. Só que aí, Breno, eu quero